Muito bem, para você ligado aqui no Abordo Notícias, sejam todos muito bem-vindos. E, meus queridos, explodiu. A anistia pode ser votada na semana que vem. O bicho tá pegando lá pelas bandas do Congresso Nacional e eu quero trazer para você duas notícias antes de eu voltar aqui a essa informação, tá bem? Alôzão, meu querido Edson Silva, obrigado. Presta atenção. Lula critica PL antifacção e Mota reage. Governo optou pelo caminho errado. O presidente da Câmara fala em falsas narrativas, enquanto o petista alega que a proposta enfraquece o combate ao crime e gera injustiça. Então, o que é que nós temos? Uma treta aqui entre Hugo Mota e o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Aí a gente volta para uma outra situação. Eu pedi para o meu querido Edson me ligar na hora que eu estivesse falando sobre a anistia. Davi Alcolumbre me parece que tá meio puto da cara com Lula, porque Lula decidiu indicar Jorge Messias ao STF e não Rodrigo Pacheco, que é um aliado do Davi Alcolumbre, assim como era o desejo do Davi Alcolumbre. Então a gente já tem aqui duas tretas que pode favorecer a anistia. Lula critica o PL da antifacção e o Hugo Mota, que trabalhou para a aprovação, foi para cima de Luiz Inácio Lula da Silva e diz que o governo optou pelo caminho errado. Agora eu trago aqui para a matéria principal. A anistia pode ser votada na semana que vem. Depois da aprovação do PL antifacção com críticas do governo, a atuação de Mota, a oposição aposta na possibilidade de se pautar o perdão amplo, geral e irrestrito. Na tela do Abordo Notícias. Depois da votação do PL antifacção, que estabelece o marco legal do combate ao crime organizado, a Câmara dos Deputados volta a ser pressionada por outro tema urgente: a anistia aos presos do 8 de janeiro. O ambiente político pós-PL antifacção reacendeu a disputa, sobretudo com críticas recorrentes da base governista e do próprio Lula. A condução do tema pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. No embalo, a oposição enxerga janela de oportunidade para avançar com a anistia na próxima semana. Com a derrota do governo Lula a partir da vitória expressiva do PL antifacção com 370 votos, a oposição aposta no embate político em um momento que a gestão petista cria um desgaste político na Câmara dos Deputados. A leitura é que depois de uma votação que expôs o isolamento do PT, há pressão suficiente para forçar o tema adiante, especialmente porque parte do Congresso vê a matéria como necessária para pacificar o país e corrigir excessos atribuídos ao Judiciário. Nos bastidores, a expectativa é que o deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo apresente ainda esta semana seu relatório que transformou o PL da anistia no PL da dosimetria. Com o texto em mãos, o presidente Hugo Mota deve submeter a discussão da matéria na reunião de líderes. A partir do apoio de líderes partidários, a expectativa é que a votação ocorra ainda nesta última semana de novembro. Embora Paulinho da Força tenha anunciado que manterá o PL da dosimetria, a oposição já decidiu que apresentará um substitutivo diretamente em plenário. O objetivo é deixar explícito o recorte desejado pelos parlamentares conservadores: anistia ampla, geral e restrita. O substitutivo deve replicar o modelo apresentado no início pela oposição e reforçar a tese de que houve perseguição judicial e punições desproporcionais. O objetivo de garantir a anistia é permitir a ida dos presos do 8 de janeiro para casa sem condenações. Porém, o perdão irrestrito também deve abranger líderes políticos acusados de suposta tentativa de golpe de Estado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, condenado e que ser encaminhado ao regime fechado pode ser
encaminhado ao regime fechado a qualquer momento. Aí está. As discussões estão voltando à tona. E eu tenho cobrado aqui nesse programa, cadê os parlamentares? Onde estão? Que até agora estavam parecendo que desistiram do PL da anistia. Foi feito um acordo com Hugo Mota para que pautas assim explosivas não entrassem em questão aí, uma questão ali de 20 dias, mais ou menos 15 a 20 dias, 2 semanas ou mais, que não entrasse essas pautas em discussão. O que aconteceu é que o acordo, né, foi mantido e me parece que já retornaram, né, com esse PL explosivo, o PL antifacção. Então já retornaram com as discussões mais acaloradas. Ou seja, senhor Hugo Mota e também, né, líder aí do PL que aceitou esse acordo, está na hora então de botar para ferver. Já que o Congresso já está pegando fogo, um pouco mais de gasolina nos fará bem. Afinal de contas, nós estamos lutando pela anistia há quanto tempo? E o que o povo quer? Pacificar esse país? O que o povo já gritou até perder a voz? Anistia já? Ampla, geral e restrita? Anistia já. Não só pelo Bolsonaro, meus queridos, mas por todos os presos dos atos do 8 de janeiro, nós precisamos de anistia. O delegado Ramagem vazou agora a informação de que ele está nos Estados Unidos há um mês e que provavelmente ele não retorna para o país. Inclusive o pessoal já até pediu a prisão do delegado Ramagem, deputado federal, que está, segundo as últimas informações, vivendo nos Estados Unidos, em Miami. Condenado a mais de 16 anos de cadeia. A gente pergunta, e o Bolsonaro? Deveria também ter, no momento oportuno, ido aos Estados Unidos e não retornado? Deveria não ter retornado quando lá esteve, no final de 2022 e começo de 23, quando iniciou o novo regime brasileiro? É a pergunta. Agora, o problema para tudo isso, a gente tem a deputada federal Carla Zambelli vivendo exilada, agora está presa, né? Lá na Europa, na Itália. Nós temos Didi Redpill, que recebeu asilo político, vivendo na Polônia. Nós temos a jornalista Elisa Robson, assim como o Didi é jornalista, a Elisa Robson acabou de receber asilo político nos Estados Unidos. E não é como está lá o Alan dos Santos, que recebeu cidadania americana. Não, ela recebeu proteção nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil tá bonito na fita, né? 2 países já enxergam que o Brasil comete crime contra jornalistas, que a justiça brasileira está perseguindo jornalistas. A Polônia, com o Didi Redpill, e os Estados Unidos, com a jornalista Elisa Robson. Para corrigir todos esses problemas, inclusive problemas relacionados ao tarifaço, nós precisamos da anistia ampla, geral e irrestrita. Nós precisamos. E parlamentares, chega, eu disse aqui, eu quero saber o que vai acontecer com o meu Bolsonaro, eu quero saber o que é que vai acontecer, tá bem? Nós queremos Bolsonaro nas urnas. Os Estados Unidos não vai reconhecer eleição no Brasil. Preste atenção, hein? Isso é ruim para o Brasil. As sanções são pesadas, tá? São pesadas. Devo lembrar você um assunto que eu comentei muito aqui no meu programa e quero comentar no momento oportuno. Lá nos Estados Unidos, o Senado estava discutindo uma lei que vai sobretaxar os países que compram petróleo da Rússia. China, Índia e Brasil. 500%. Vão sentir saudade dos 50%. 500%. E aí um senador perguntou ao Trump, nós podemos avançar? Donald Trump disse, ok. Agora a Rússia atacou a Ucrânia e matou 25. A OTAN tá assim, ó, desesperada, né? De olho. Acendeu um alerta.
Se os Estados Unidos aprovar essa lei no Congresso, lá no Senado, depois vai para a Câmara dos Representantes, o que acontece? O Brasil vai ser taxado em 500%. Porque o Brasil financia a guerra. 500%. Brasil financia a guerra da Rússia, comprando petróleo da Rússia, porque é mais barato. Eles estão vendendo, exportando petróleo aí quase de graça, só para poder manter a guerra. E o que acontece, meus queridos? Nós temos um problema aqui. Vão sentir saudade dos 50%. Vão sentir saudades também dos 50% se acontecer o que o Eduardo Bolsonaro vai dizer nesse vídeo agora. Presta atenção aqui. Como eu disse para você, nós precisamos da anistia ampla, geral e restrita e Bolsonaro de volta às urnas em 2026. Vai dar merda, é o que está dizendo Eduardo Bolsonaro na tela. Meus amigos, esse primeiro turno da eleição chilena é um baita recado para a eleição do Brasil do ano que vem. Se a gente olhar para a América Latina, por exemplo, a Argentina, você acha que a imprensa tratava o Milei como um moderado ou como um radical? A mesma coisa acontece com o José Antônio Cash. O Jair Bolsonaro não preciso nem falar para vocês, né? E se a gente for para a Europa, ainda tem vários outros recados. O Chega, que não tinha representação no Parlamento Europeu, agora tem 2 cadeiras. O Vox, partido da Espanha, verdadeiramente de direita, dobrou o número de eurodeputados. E assim vários outros países. A Hungria nem se fala. A Alemanha agora tem o chanceler mais à direita. Dentre outros, a França, né, a ascensão da França, da Marine Le Pen, inclusive está forçando a situação da França a colocar ela na cadeia, tentando tirar ela das próximas eleições francesas. Nos Estados Unidos tem o Trump, a mesma coisa. Então o que acontece? O Brasil vai dar uma guinada à direita. O que o sistema está tentando fazer é se esquivar para não deixar alguém tão alinhado com o Bolsonaro chegar ao poder. Seja o Bolsonaro, né, que está agora encarcerado, tem a minha situação, que agora acelera o meu processo por um crime fantasioso de coação, se expondo ao ridículo à Suprema Corte, de aprovar um processo sem pé nem cabeça contra mim. E se você colocar tudo isso no mesmo pacote, você vai perceber que não tem como uma candidatura de direita, verdadeiramente de direita, ir adiante sem o apoio do Jair Bolsonaro, que já começa em qualquer pesquisa com mais de 40% dos votos. Então, se forem se aventurar de querer colocar alguém pintado fantasiosamente de direita para concorrer sem o apoio de Bolsonaro, pode ter certeza, isso vai abrir um flanco imenso para vir alguém de última hora e surfar essa onda. Tal qual aconteceu em São Paulo, na eleição para a prefeitura. Esse vácuo foi preenchido lá pelo Marçal. Então, meus caros, a gente tem que apoiar aqueles que verdadeiramente representam os nossos valores. E se optar, né, se for mantida a prisão de Bolsonaro, e se o sistema brasileiro quiser optar por um caminho igual ao da Venezuela, que em cima da eleição deixou a Maria Corina Machado inelegível durante 15 anos, ou ainda seguir o caminho da Nicarágua, que é o que mais parece com o do Brasil, né, prendendo os opositores presidenciáveis que possam bater de frente com esse sistema e colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar, lamento dizer, mas tem um cara nos Estados Unidos que eu acho que não vai reconhecer a eleição brasileira. O Brasil está correndo um sério risco de, a seguir por um caminho ditatorial, não ter as eleições reconhecidas. Se isso se verificar, meus caros, vocês vão ter saudades do tempo em que a tarifa Moraes era de apenas 50%. Porque se isso acontecer, isso vai demonstrar o quê? Uma degeneração das instituições brasileiras, uma queda da democracia brasileira, tão visível e tão clara, que não vai ser só os Estados Unidos que vai se posicionar dessa maneira, podem ter certeza. Mas outros países podem seguir este exemplo. Que Deus abençoe o Brasil, que nós consigamos aprovar a anistia e ter uma eleição livre com ampla participação da oposição. E não sendo vítimas não só do sistema, mas dos ditos moderados, que estão adorando assistir o Jair Bolsonaro sendo tirado da corrida presidencial. Porque sabem que não é só sobre Bolsonaro, é sobre a bancada que o Bolsonaro pode eleger no Congresso também. Um abraço, fiquem com Deus. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui no nosso programa, esse é o Eduardo Bolsonaro comentando que o Donald Trump poderá não reconhecer as eleições do Brasil, tá bem? Caso o Bolsonaro não esteja na urna em 2026. Você que gosta do Bolsonaro, você que é fã
do Jair Messias Bolsonaro, torce por ele, continue orando, continue acreditando que alguma coisa vai acontecer, que esse país vai entrar no eixo, tá bem? A anistia é o caminho e espero que a anistia retorne, mas com força, minha gente. Que a anistia retorne com gosto de bala, porque nós precisamos anistiar os condenados, anistiar Bolsonaro, anistiar os generais que foram condenados. A gente tem um general 4 estrelas preso. A gente tem o exército brasileiro pedindo, vai com calma, Alexandre, não coloque uma algema no Jair Bolsonaro, não coloque algemas aí nos generais. Augusto Heleno, né, está nessa, entre outros e outros e outros. E meus queridos, o que acontece? Eu preciso comentar algo aqui, tá bem? Mais uma vez, Bolsonaro fez muito pela direita até aqui. Eu não estou nem um pouco preocupado com a direita. Não, eu não estou nem um pouco preocupado com a direita. Eu estou preocupado com o Jair Messias Bolsonaro. O que é que a direita vai fazer pelo Bolsonaro agora? O que a direita vai fazer pelos condenados do 8 de janeiro? Como eu disse, eu não estou preocupado se o senador A está falando mal do Bolsonaro, se ele vai ser um traidor, se o deputado A ou B está se distanciando do Bolsonaro. Eu não estou preocupado com as tretas da direita. Eu estou preocupado o que a direita vai fazer pelo Bolsonaro. Eu não estou nem aí se o Caiado vai ser candidato, se o Zema vai ser candidato, vai rachar a direita. Estou nem um pouco preocupado com isso. Não estou preocupado com as eleições em 2026. A gente vai discutir isso lá na frente. Agora o que vão fazer pro Bolsonaro. O próprio Olavo de Carvalho disse isso. Levamos 60 anos, e eu não vou parar de repetir, 60 anos para termos um governo conservador. E agora é o que podemos fazer por Jair Messias Bolsonaro. O que podemos fazer pelos condenados do 8 de janeiro, os processados, os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O que o Congresso Nacional vai fazer pela anistia ampla, geral e restrita. Pode explodir a qualquer momento aí nessa semana a votação. A oposição, os deputados do PL, os deputados conservadores, de direita, centro-direita, de outros partidos, não só do PL. O que vocês vão fazer? Nós sabemos muito bem que o Paulinho da Força chegou até a se arrepender de ter encarado a missão de relatar o PL da anistia, que se tornou o PL da dosimetria. Nós sabemos que a oposição quer, ali em dado momento, transformar o que era antes, e aproveitando o que era antes, né, sair dessa questão de dosimetria e voltar para um PL da anistia amplo, geral e restrito. Nós sabemos muito bem, o momento político é ruim para o governo. Nós temos, por um lado, uma queda de braço que o governo iniciou contra Hugo Mota, onde eles estão criticando o Hugo Mota por ter ajudado a aprovar o PL antifacção, que deu tapa na cara de Luiz Inácio Lula da Silva. E eles estão batendo no Hugo Mota. O Hugo Mota já respondeu com força contra Lula. Nós temos a situação lá no Senado Federal, onde o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está puto com Lula, porque Lula não indicou Pacheco. Pacheco ficou chateado e se foi chorar as pitangas com Davi Alcolumbre. Me parece que o bicho também pode pegar pro lado de Lula lá no Senado, pois ele não indicou Rodrigo Pacheco para a vaga do STF, a vaga que se abriu quando o ministro Barroso se aposentou depois de perder o visto americano. Com medo da magnífica, ele pulou fora. Resta a Lula indicar o Messias. Já até conversou com o Pacheco e disse: Pacheco, não é desta vez. Dizem que o Pacheco também não aceitou a proposta de Lula para ser candidato ao governo de Minas Gerais e que ficou muito chateado por não ser ele o indicado ao STF. Então a situação começou a se complicar e a direita brasileira quer aproveitar esse momento
para lutar pela anistia ampla, geral e irrestrita. E eu estou com a direita brasileira. Vamos lutar. Está na hora de convocar manifestações. Está na hora de convidar os patriotas para ir às ruas e implorar, gritar por anistia. Fábio, muitas manifestações já foram feitas, mas o momento é oportuno, minha gente. O momento é oportuno. Nós precisamos levar o povo para as ruas. Nós precisamos continuar gritando por anistia para pressionar as autoridades a aprovar e, se aprovado, continuarmos guerreando pelo PL da anistia. Um outro assunto que eu quero conversar com você é a questão da ida dos senadores até o presídio Papuda. E muita gente atacou a Damares. E mais uma vez eu vou dizer para vocês, eu não estou ligando com a opinião do youtuber A, do youtuber B, do jornalista A, do jornalista B. Mesmo eu sendo um canal pequeno, não estou também aqui para seguir o que disse o youtuber A, o youtuber B. Eu estou aqui para seguir aquilo que o meu coração determina. E de verdade, meus queridos, eu vejo que estão cometendo uma injustiça com a nossa querida Damares, pois ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos e foi até o presídio Papuda não para certificar que Bolsonaro deveria ir para lá, e sim produzir um relatório dizendo que Bolsonaro não pode ir para lá. Senadora Damares, ela é madrinha da Laurinha, a filha de Bolsonaro, completou 15 anos esses dias, esteve no aniversário, ela é amiga da Michelle Bolsonaro. Eu já vi a Damares chorando ao defender aí a Michelle Bolsonaro contra as injustiças que estavam fazendo aí contra a Michelle, e eu não acredito que foi errado os senadores irem lá. Eu já falei pra vocês, eu prefiro a Damares certificando que Bolsonaro não deve ir pra lá do que chefe de gabinete de Alexandre de Moraes dizendo que sim, o Bolsonaro deve ir pra lá. Na tela, vou trazer a senadora Damares falando sobre a anistia. É o meu ex-presidente idoso, doente, passando mal, e as pessoas estão celebrando. O Senado precisa ser maduro. O Congresso teve a oportunidade de evitar isso. Nós podíamos ter votado anistia. Nós esperamos o quê para discutir anistia, para votar anistia? O tema principal agora é anistia, e a gente vai ter que voltar para esse foco. Parabéns, nossa querida Damares. O foco do Congresso será a anistia. Amplo, geral e restrito. E ela está certa. Fábio, algumas pessoas comentaram, eu vi gente até dizendo assim, não, eu já comentei isso, não vou comentar mais. Eu dei minha opinião e não vou comentar mais, né? Fugindo do assunto. Tá bem? Cada um com seus problemas, cada um com a sua opinião. Mas a minha opinião é, eu prefiro a senadora Damares indo lá e dizendo, Bolsonaro não pode ir pra Papuda, do que eu ouvir isso daqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Ó. Bora? Aqui. Chefe de gabinete de Moraes visitou Papuda para checar se penitenciária tem condições de receber Bolsonaro. Você não ouviu ninguém dizendo, não, Alexandre, não manda o Bolsonaro para lá. Você não ouviu. Então eles chancelaram que a Papuda tem condições de receber o Bolsonaro. Certo até aqui? Então eu prefiro a Damares dizendo o Bolsonaro não pode, do que a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes dizendo que o Bolsonaro deve ir para Papuda. Olha quem é a chefe de gabinete. Estados Unidos revogam visto de chefe de gabinete de Moraes. Então, a Damares não pode ir lá e dizer, não, Bolsonaro não pode vir para cá. O que deve acontecer é, essa sancionada pelos Estados Unidos, é ela que vai olhar para o Moraes e vai dizer, o Bolsonaro deve ir para lá. Não, lá tem total condições de receber o Bolsonaro. Então nós estamos falando de duas mulheres, por assassinar o português. Duas mulheres. Damares dizendo, o Bolsonaro não pode. Aí todo mundo criticando porque a Damares foi lá. Aí pá, não pode. Aí do outro lado nós temos uma mulher, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, dizendo, o Bolsonaro pode ir pra Papuda. Só que no meio de tudo isso, eu devo dizer a você, que nem essa opinião
E nem essa outra vale nada para Alexandre de Moraes. Se ele quiser mandar o Bolsonaro para Papuda, ele vai mandar. Infelizmente. Tá bem? Mas a título de discussão, como eu disse para você, eu não estou nem preocupado, ó. Eu tô cagando para a direita. Tô cagando para a união da direita. Se a direita está desunida, se a direita vai rachar, eu não tô nem aí. Eu quero saber o que vão fazer pro Bolsonaro. Porque se Bolsonaro pode falar, se Bolsonaro pode disputar uma eleição, já já ele arruma a direita, como ele arrumou até aqui. Bolsonaro trouxe a direita nas costas até aqui. A direita, muitos deputados, estão dando uma banana pro Bolsonaro e, desculpe o palavreado, estão cagando pra Bolsonaro. Tem muita gente aí que era pra estar todo dia na rede social falando Bolsonaro tá preso, soltem o Bolsonaro, liberdade Bolsonaro. Lembra do hashtag Free Bolsonaro? Quantos parlamentares você viu? Free Bolsonaro. Quantos parlamentares estão usando uma camisa? Anistia já. Solte o Bolsonaro. Anistia ampla, geral e restrita. Quantos parlamentares estão de fato defendendo o Bolsonaro? Aí, os jornalistas da direita estão revoltados porque a Damares, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, foi lá na Papuda, veio a Papuda. Jamais eu acreditaria que a Damares, até mesmo antes de sair o relatório dela, eu dei a notícia aqui, vocês não me viram criticar a Damares. Antes de sair o relatório, eu nunca acreditei que a Damares foi lá para certificar que Bolsonaro pode ir para lá. Não, nós estivemos aqui na Papuda, veja bem, o Bolsonaro pode vir, é até legal, já pintaram uma cela, tá bonitinho para receber o Bolsonaro. E aí aqueles que dizem assim, senadora Damares tem que cobrar anistia. Eu vi gente dizendo isso. Estão perdendo tempo criticando a senadora, discutindo um assunto que de todo o meu coração não vai levar a lugar nenhum. Obviamente, não só a Damares, não só o Girão, não só o Flávio Bolsonaro, todos os senadores e também todos os deputados devem ser cobrados por anistia. E como é que se cobra por anistia? É o povo indo pra rua, é o povo dando a cara a tapa. Dr. Sebastião Coelho disse que vai convocar manifestações. Estou esperando. O PL veio até aqui pra agora. Pra agora. O PL de Jair Messias Bolsonaro dizer, vamos fazer uma campanha contra a prisão de Bolsonaro. Aí a campanha inclui mídia na televisão, a campanha inclui protestos, ou seja, manifestações. E parece que o PL acordou meio tarde, mas acordou, é o que importa. Se o PL convocar a manifestação para Paulista, para onde for eu vou divulgar. Tô junto. Por Jair Messias Bolsonaro, estamos juntos até o fim. Então, meus queridos, o que acontece? Nós precisamos anistia ampla, geral e restrita. Ampla, geral e restrita. E que sim, tá? Que seja o assunto, que seja a discussão do momento. Senadores denunciam falhas médicas e falta de segurança na Papuda. É isso daqui, meus queridos, que importa. Ah, porque foram lá, não eram pra ter ido. Para de ser bobo, de ficar indo pela cabeça dos outros. Cada um tem direito de ter a sua opinião, concordo, tá bem? Mas vamos pensar mais. É melhor ter a Damares dizendo Bolsonaro não pode ir pra lá, do que a gente ter aqui chefe de gabinete de Alexandre de Moraes dizendo Bolsonaro deve ir pra Papuda. Ela, que foi sancionada pelos Estados Unidos, perdeu o visto americano. Então eu confio mais na Damares certificando que Bolsonaro não pode ir pra lá, do que ter aí a chefe de gabinete do Moraes dizendo que o Bolsonaro deve ir pra lá. Ponto final nesse assunto. Obviamente, se houver necessidade de a gente comentar a respeito disso, a gente vai falar, mas pelo menos nessa edição, ponto final nesse assunto. Pra você que está aqui comigo, comenta 28. O bicho vai continuar pegando aqui no programa. Agitadíssimas matérias. E eu estou aqui agitado para trazer tudo para você e comentar tudo aqui com você que se liga comigo. Colabore com o programa abaixo do microfone do Gordinho aqui. Tem um Pix maravilhoso para você abençoar o nosso programa. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, que você tenha essa consciência. Precisa ajudar os canais de direita, não só o meu. O Victor Mota precisa de você, Mário Robert, tamo junto. Didi Red Pill,
essa galera que faz jornalismo independente, que não tem patrocinador, precisa de você. Então ajude via Pix, colabore, contribua, não só com o meu canal. Pega 50 conto aí, manda 20 para um, 10 pro outro, né, 20 pro outro. E não deixe de abençoar os canais de direita. Então abençoe o Abordo Notícias, colabore com o nosso canal. Aqui, ó. Comandante do Exército pede a Moraes que prisões de militares condenados ocorram sem algemas. Tomás Paiva conversou com o ministro na segunda-feira 17. Foi aquela reunião clandestina, né, que disseram, né? Que aconteceu meio de última hora, ligaram pro Moraes, você pode vir aqui, e o Moraes foi lá e conversaram. O que o comandante do Exército quer é que não coloquem algemas em Bolsonaro, não coloque algemas também no Paulo Sérgio, ex-ministro e general do Exército, Augusto Heleno. Eles têm esse medo, né? Para a imagem das belíssimas Forças Armadas, ele chegou até a lamentar: não gostaríamos que Bolsonaro, que Augusto Heleno fossem militares. Não gostaríamos disso. Aqui, Lula pode oficializar a indicação de Messias hoje, quinta-feira, dia 20/11. Isso daqui, meus queridos, isso daqui é uma bomba atrás da outra. Esse cidadão, o Jorge Messias, lembra do Messias? É esse daí, o entregador de cartas, o office boy da Dilma, que ficou, né? Quem lembra daquela ligação que que o Moro interceptou aí a Polícia Federal, onde a Dilma estava combinando com o Lula, né? De deixar ele com um documento de... Ô, gente, esse povo é muito doido, né? Na época da Dilma, a Dilma fez um termo de posse empossando o Lula como ministro, mas não empossou o Lula. Era pro Lula ficar com aquilo, e se a Polícia Federal chegasse pra prender ele, ele ia falar: não, eu sou ministro, não pode me prender. Lero, 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 lá, vocês não podem me prender. Agora eu tenho foro privilegiado, eu sou ministro, só a Suprema, só o meu amigo Gilmar Mendes, o amigo do meu pai, pode me prender, vocês não. E aí, meus queridos, foi interceptado, né? Era o Messias que ficou com a missão de levar o papelinho, de levar o papel lá pro Lula, ficar com o papel. Na hora que a Polícia Federal fosse prendê-lo, ele ia falar: não, eu sou ministro, aqui, ó. Bingo, sou ministro. Rapaz do céu. E ele é o indicado de Lula. Parece que ele vai fazer isso hoje. Vai anunciar a indicação. Tá bem? Só um momento. Eu estou um pouco... Isso, aqui. Isso. Vou trazer agora Paulo Figueiredo comentando a respeito do Jorge Messias. Para você ligado na programação do Abordo, gente, colabore, ajude o nosso programa, vai comentando, tá bem? Comenta aí 32 e deixa o seu comentário, a sua opinião. Algo que a gente tá questionando, né? Me parece que o que foi noticiado aí é que o Alexandre Ramagem está há 30 dias nos Estados Unidos, parece que ele não volta. Parece que ele vai buscar um asilo político lá. Jair Messias Bolsonaro deveria ter feito isso lá atrás, quando ele poderia? Vai deixando seu comentário. Bolsonaro deveria ter ido para os Estados Unidos e de lá feito denúncia, ter feito aquilo que o Eduardo está fazendo? Ou Bolsonaro fez certo em encarar o Brasil, encarar todo mundo e mostrar para o mundo inteiro que ele é um perseguido político? Na tela, Paulo Figueiredo comentando sobre Jorge Messias. Advogado-geral da União, Jorge Messias, que apesar de não se apresentar tanto aos holofotes quanto outras figuras do governo, é alguém tão perigoso e ideológico quanto o pior integrante do governo Lula que você possa imaginar. E a minha intenção aqui é desenvolver alguns pontos para chegar a uma conclusão prática do que pode ser feito para esse que pode ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. No início dessa semana, uma descoberta caiu como uma bomba em Brasília e, para entender isso, vejam essa reportagem do Estadão. A AGU sabia de problemas no INSS e Messias ignorou o alerta sobre o sindicato de irmão de Lula no esquema. Isso. Que o governo Lula é um governo de bandido, todo mundo já sabe. Mas o que pouca gente tem percebido é que esse escândalo envolvendo Jorge Messias abriu uma oportunidade ímpar para o Brasil, para os brasileiros de bem no Senado Federal.
Vejam, a indicação do Messias ao Supremo Tribunal Federal já vinha enfrentando resistência na elite política em Brasília. Isso porque tem muitos senadores que defendem que a vaga deveria ser do Rodrigo Pacheco, que teve um papel fundamental para sabotar o governo Bolsonaro e para proteger os ministros do Supremo Tribunal Federal de pedido de impeachment. O que levou para Pacheco, inclusive, a ter o seu visto cassado pelo governo dos Estados Unidos. A leitura dessas pessoas é que, diante do enorme trabalho que o Pacheco fez em desfavor do Bolsonaro e em benefício do Lula, não indicá-lo ao STF representaria uma ingratidão tremenda do governo Lula. E, de fato, esses caras não estão nada felizes. Ontem, por exemplo, o Senado, em resposta, derrubou a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos que votaria a tributação das bets e fintechs. Até mesmo Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, se manifestou contra a indicação do Messias e a favor da indicação do Pacheco. Então o que nós temos aqui é um cenário muito raro, em que todas as forças do Senado estão unidas no interesse de rejeitar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E nesse descontentamento generalizado mora, portanto, a chave para o primeiro veto da história à indicação ao STF por um presidente da República em mais de um século. Ai, 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 meus queridos. Enquanto ele estava falando, né, eu estava aqui raciocinando, né? Tanto o Messias quanto o Pacheco, eles têm algo em comum. Algo em comum com os outros ministros. Também são sancionados aí pelos Estados Unidos da América com a perda do visto americano. Tanto o Messias quanto o Pacheco. Lula chegou a avisar o Pacheco que não será você. Inclusive ele disse, né? É melhor ser governador de Minas do que ser ministro do STF. Governador de Minas, ele pode não ganhar, né? Ele pode não ganhar. E ganhando, ele pode ser impeachmentado. Ele pode também não chegar lá. Mas, sendo indicado, ele também pode não passar no Senado, coisa que eu acho muito difícil, né? O Senado Federal tem vontade de ter um ministro do STF, tá? Um ministro senador, e não um ministro como o Flávio Dino, por exemplo, que não é da turma do Senado. Ele estava como senador, mas não é aquele cara, né, da turma dos senadores. Ele é da turma do Lula. E o Senado tem essa vontade. O Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, ficou puto com o Lula. Porque quero o Rodrigo Pacheco. Inclusive, né, aquilo que nós estamos discutindo sobre a anistia, é a hora da oposição ir pra cima e travar essa batalha. Tanto o Hugo Mota como o Davi Alcolumbre estão muito chateados com o Lula. Eu acho que é o momento ideal, tá bem? Eu acredito ser o momento ideal para botar para quebrar e colocar em pauta a anistia ampla, geral e irrestrita. A oposição tá animada. A oposição comemorou a aprovação do PL antifacção, divisor de águas, proposta que cria o marco legal do combate às organizações criminosas, será analisada no Senado e, se for aprovada, sem mudanças, segue para a sanção presidencial. Será que o Lula vai vetar? Aí o Congresso vai ter que vetar o veto do Lula, hein? Aí é outra derrota para Lula. Lula tá com com aquele lugarzinho que não passa Wi-Fi, né? Meus queridos. Aqui, ó. PT diz: direita importa a narrativa de Trump ao usar o termo narcoterrorismo. Resolução do partido afirma que há uma exploração do medo e crítica políticas de segurança pública. O PT, ele vai sempre discordar com os Estados Unidos, vai sempre discordar comigo e com você,
Tá bem? E eles não desistem, né? Eles vão sempre discordar e eles não desistem. Por quê? Porque eles gostam disso daqui, ó. Comando Vermelho amplia domínio na Amazônia e pressiona 344 cidades. Alô, meu querido Edson Silva, o negócio tá feio aí no Amazonas, hein? A expansão das facções acelera a violação letal e transforma a região em corredor estratégico do tráfico. Ou seja, o PT, o governo de Lula, ele não aproveitou o momento em que os Estados Unidos pediu classifiquem esses cartéis de drogas, essas facções como terroristas, como narcoterroristas, perderam uma belíssima oportunidade de ter um aliado em combate ao nosso maior inimigo, inimigo do próprio presidente Lula, inimigo da sociedade. Vai ver nas favelas, vai ver no Brasil inteiro, todo mundo aplaudiu aquilo que Lula chamou de matança lá no Rio de Janeiro, a operação contra o narcoterrorismo no Rio de Janeiro. No Brasil inteiro, pode-se dizer, porque o Comando Vermelho tem a sua base no Rio de Janeiro e lá, vocês se lembram muito bem, eu não sei o que essa turma estava fazendo lá, pré-Copa, pré-COP, antes da COP. Uma galera de Belém, uma galera do estado do Pará. Sério? Morreu, prenderam, sabiam que lá estavam uma galera do estado do Pará. Eu não sei se fazendo algum tipo de treinamento, recebendo ordens aí a respeito da tal COP30. E eu também não vi muita gente comentando sobre isso, mas sim, morreu muita gente do Pará, morreu muita gente lá de Belém, onde está acontecendo a COP30. Inclusive, né, o próprio Comando Vermelho tentou boicotar a COP, né, tentou jogar água na cerveja de Luiz Inácio Lula da Silva. Então o Comando Vermelho ampliou o domínio na Amazônia. Os caras estão tomando conta. Eles estão deixando um pouco aqui São Paulo para o PCC, ali no Rio de Janeiro são com eles, é com eles o assunto, e aí a treta tá pegando lá pro lado do norte, né? Vocês se lembram muito bem que lá do Amazonas, a esposa do tio Patinhas, condenada a 10 anos de prisão, foi até o Ministério da Justiça, foi recebida por assessores do ex-ministro Flávio Dino. Vocês se lembram muito bem do Flávio Dino indo até um lugar controlado pelo PCC, no Rio de Janeiro, sendo recebido, né, de maneira tranquila, com poucos seguranças, questão ali de 2 ou 3 carros. A polícia não consegue entrar nesses lugares e Flávio Dino lá estava. Assunto velho, mas que não deve ser esquecido. Aqui, PL antifacção. Agora lá no Senado, tá bem? Vieira promete relatório no Senado até a próxima semana. Relator da proposta na Casa Alta afirmou que pediu manifestação oficial do governo federal e demais interessados sobre o texto. Tomara que esses caras do Senado não façam merda. Tomara que esses caras do Senado mantenham pelo menos o que veio até aqui, né? Tomara que não façam alterações para baixo e que façam alterações para cima, para melhorar o projeto. Um dos pontos que eu achei muito interessante, não vão poder receber visita íntima, né? Não vão poder votar os presos, não vão mais ter o direito de eleger presidente da República. Lembrando que nas eleições de 2022, a cada 5, 4 votaram em Lula, né? Aí da comunidade carcerária, digamos assim. Beleza? E aqui, meus amores, PL antifacção de Derrite vai asfixiar a Polícia Federal. É o que afirmou o ministro Haddad. É o ministro da Fazenda. Diz que o governo fez vários gestos e apelos que não foram ouvidos pelo Derrite. E tá tendo treta, né? O Derrite foi pra cima, tá? E o Derrite foi pra cima e deu uma enquadrada também aí no ministro da Fazenda, tá? O Fernando Haddad. Lembrando que eles, né, podem ter um confronto ali no estado. Não sei se o Haddad vai vir para o Senado, vai insistir pelo governo, na próxima eleição, o governo do estado de São Paulo. É fato que o Derrite, né, deve vir aí como candidato também ao Senado Federal
no próximo ano. Então o Derrite foi para cima e deu umas porradas aí no Haddad e diz para ele, né? Desce do palanque. O relator do PL antifacção na Câmara dos Deputados, Guilherme Derrite, diz que o PT e Haddad criam mentiras para estabelecer narrativa eleitoral desonesta. É isso daí. É o PT. É o PT. É isso que nós estamos vendo e vivendo aqui no nosso país. Gente, você sabe que tudo que nós fazemos aqui, nós somos um canal independente, nós não somos uma emissora, onde tem aí uma dependência, né, de uma pauta, uma dependência de falar só aquilo que vem da diretoria, tá bem? Não tem isso. Eu sou um jornalista independente, tá bem? E eu preciso de você para manter o meu canal no ar. Qualquer valor que você mandar ao nosso programa, você vai ajudar demais. Não saia da nossa live, não saia do nosso vídeo, porque os próximos assuntos, eu tenho certeza que você vai gostar de saber. E se já sabe, vai gostar do que eu tenho para falar. Então, antes da gente continuar aqui com o programa, colabore, gente, abençoe o nosso programa. Mandar um abraço para Lázaro Donizete, mandou 17,22. Deus abençoe sua família, muitíssimo obrigado mesmo, tá bem? E você pode também abençoar o nosso canal e fortalecer o nosso programa. O Flávio, juntamente com o Eduardo Bolsonaro, eles encontraram com o ministro de Bukele em El Salvador. Os irmãos estão em El Salvador para tratar de políticas de segurança pública, pois é comandado pelo líder da direita, Nayib Bukele. Vamos ouvir o que aconteceu na ida lá desse encontro com o ministro lá de El Salvador. Eu vou tirar a música, tá bem? Tem música aí, pode dar problema, tá? Vou ficar monitorando aqui, se tiver áudio, eu trago para vocês. É música, então está aí, olha, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, juntos, né? Que bom vê-los aí juntos, tá bem? Alô, meu querido Edson, obrigado pelo superchat aí, mandou 10ão aí, muitíssimo obrigado. Gente, ajude, nós temos uma meta aqui, precisamos alcançar, tá bem? Tava acompanhando aí o canal dos amigos aí e fiquei feliz em vê-los batendo as metas. A gente precisa bater as metas aqui. Ajude, por favor, colabore. Qualquer valor aí será muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A galera, meus queridos, da direita, inclusive os governadores de direita, estão fazendo muito para combater o crime organizado. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. O cara é do PL. O cara é bolsonarista, diz que ele tem uma dívida com o Bolsonaro e ele vai apoiar e votar em quem Bolsonaro indicar para a presidência da República. É um fiel, tá bem? Fiel governador. Os demais, a direita é que tem lutado para combater o crime organizado. Pega os piores índices do Brasil, onde a violência reina. Olha a Bahia, é governado por quem? Pelo PT. Então, meus queridos, apoie a direita brasileira, apoie os parlamentares que estão aí indo para cima para poder aprender um pouco mais e para buscar aí, de uma certa forma, o conhecimento e o apoio aí na luta contra o crime organizado aqui no nosso país. Eu disse há pouco, vou repetir, é um assunto caro para o Brasil. É um assunto caro para o governo. O crime organizado é inimigo do Estado, até do Lula, de uma certa forma. E o Estado tem perdido a luta para as drogas, para o crime organizado, infelizmente. Infelizmente. Mas nós sabemos, meus queridos, que tem muita gente querendo lutar. Jair Messias Bolsonaro sempre lutou. Os parlamentares da direita, os governadores, parabéns. Tá bem? Parabéns mesmo. A gente pega até o que o Tarcísio está fazendo em São Paulo e tá top, tá ótimo demais. 48, você pode comentar agora e ajudar o meu programa. Pix, meus amores, ajuda, por favor. Só quem chegou até agora no nosso programa, comenta 48 e abençoe o canal. Abençoe aqui o nosso programa. 48. Grande abraço ao Marcos Lira, Rosana Alvarenga, abraço Plaglares.
Oi, meu amor, tudo bem? Nossa rainha, direto dos States. Obrigado por tudo, Deus abençoe sua vida. Presta atenção. Por falar em Estados Unidos da América, ele está tentando, meus amores. Ele está tentando, mas me parece que não vai ter jeito, não. Casa Branca rejeita a proposta de Maduro de deixar o poder em até 3 anos, diz New York Times. Donald Trump avalia opções militares e diplomáticas, enquanto a Venezuela oferece transição negociada. Aqui já aconteceu de tudo. Esse cara já pediu apelo pro Papa. Eu até digo que o Maduro é meio bipolar. Ele bate e assopra. Uma hora ele xinga o Trump, outra hora ele implora por paz. Lembrando, meus queridos, que o Trump não está afim de guerrear contra a Venezuela. O Trump quer só prender e exterminar esse cara, tá? O Marco Rubio autorizou classificar o Cartel dos Sóis, Cartel de los Soles, como narcoterroristas. Aí, meus queridos, eles vão exterminar o Maduro. E tem muita coisa para acontecer. Inclusive, o fim do Maduro está próximo. E tem gente preocupada com isso. Tem gente preocupadíssima com isso. Eu vou até trazer o comentário do nosso querido Eduardo Bolsonaro para você que se liga na programação do Abordo Notícias. Quantos likes merece o programa de hoje? E a sua ajuda via Pix, se possível, por favor. Me ajude a alcançar a meta diária aqui. Estamos precisando da sua força. Ouça o Eduardo. Brasil tem que defender a América do Sul, diz Amorim sobre pressão militar dos Estados Unidos contra a Venezuela. Primeiro de tudo, não é uma pressão contra a Venezuela, é uma pressão contra os narcoterroristas. Então quer dizer que o Lula não quer que nós declaremos os nossos traficantes, que são terroristas, como grupos terroristas, mas quer que ainda por cima a gente defenda os narcoterroristas da Venezuela, do Cartel dos Soles, que é comandado pelo braço direito do Nicolás Maduro, o senhor Diosdado Cabello. Por que será que eles fazem isso? Será que tem algum cashback desse dinheiro da cocaína que volta para as eleições? Talvez Hugo Carvajal, o cara da inteligência do Chávez e depois do Maduro, tenha as respostas para isso. E talvez isso daí esteja tirando o sono de muito líder de esquerda da América Latina. Vale lembrar, a Venezuela é ponto de sustentação para esses narcoditadores que encontram abrigo seguro lá no território venezuelano, que é comandado pelo narcoditador Nicolás Maduro, amicíssimo do Lula. Ou vocês já esqueceram que o Lula disse que ao Maduro falta só criar a narrativa correta, porque ele é uma pessoa muito boa. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Todos eles fazem parte do Foro de São Paulo, como bem o professor Olavo de Carvalho sempre alertou. Então o que está em jogo aqui é uma fonte de financiamento de eleições esquerdistas. São conexões de uma narcoditadura muito utilizada, né, para você destinar dinheiro, por exemplo, dos carteiros do Postales para papéis podres da Venezuela. Você investiria o seu dinheiro na Venezuela? Pode ter certeza que Lula, Maduro e todos os demais que são do grupo Foro de São Paulo não estão gostando nada dessa ação americana. Dizem que Hugo Carvajal fechou acordo de delação premiada com os Estados Unidos. Dizem que se prender o Maduro, ele também pode fechar um acordo de delação premiada com os Estados Unidos e entregar todo mundo. Aí toda a turma do Cartel de los Soles, toda a turma que a Venezuela financiou através da PDVSA. Meus amores. Tem muita água a passar debaixo dessa ponte? Tem. Os bastidores? É uma delícia. Não é? É uma delícia, meus queridos. E você, o que espera da agora pra frente? O que você espera daqui pra frente? Para você que acompanha o nosso canal, sejam bem-vindos. Muitíssimo obrigado pelo carinho, muitíssimo obrigado pela audiência. Continue ajudando
continue prosperando o meu canal, preciso da sua ajuda, tá? Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, então abençoe o canal, tá bem? Continuamos aqui, ó. Acuado pelos Estados Unidos, Maduro declara: Jesus Cristo, Senhor da Venezuela. Na segunda-feira, dia 17, o ditador afirmou que uma ofensiva militar resultaria ou representaria o fim político de Trump. Sabe como? Aqui, ó. Venezuela. Esse é o cara do Cartel de los Soles. Cartel de los Soles, meus queridos, nada mais é do que as Forças Armadas da Venezuela. Eles usam as Forças Armadas para poder ser aí a base do narcotráfico na América Latina, tá? Ministro fala em treinar militantes com flechas de veneno. Diosdado Cabello deu declarações na última segunda-feira. Olha o que eles vão enviar aí para brigar, para lutar com Donald Trump ou o exército americano, que já está ali coladinho na orelha do ditador Nicolás Maduro. Eu ouvi algo, tá bem? Na verdade, eu vou noticiar, tá bem? Deixa eu colocar dessa maneira, tá bem? Que me isenta de algumas coisas, tá bem? Alexandre Pitoli, jornalista da Rádio Auriverde, ele afirmou em um de seus programas essa semana que o Stedley, aquele que prometeu enviar guerrilheiros do MST para a Venezuela para ajudar Maduro, segundo Alexandre Pitoli, da Rádio Auriverde, jornalista e apresentador, Stedley estaria enviando, na verdade, militantes para matarem Maduro. Porque o Maduro não pode ser preso, tem que ser exterminado, porque esse cara vai falar muita coisa que vai prejudicar o MST, vai prejudicar o Foro de São Paulo, vai prejudicar Luiz Inácio Lula da Silva e o próprio Stedley. Mais uma vez, lembrando, eu estou dando a notícia daquilo que Alexandre Pitoli, jornalista, falou na Rádio Auriverde. Tá? E aqui está ele, meus queridos, implorando por paz. Aprendeu até a falar em inglês algumas palavrinhas, né? Olha só. Eu disse em inglês. Olha só. Eu disse em inglês. Em inglês. Eu repito. Es decir. Y lo repito, siempre. Diálogo, verdade, em inglês? Como digo diálogo em inglês? E perguntando, né, para alguém, olha. Tá perguntando pro assessor. Como se diz diálogo em inglês? Como diz diálogo em inglês? Boa pergunta. E ele não sabe. Boa pergunta. Diálogo. 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 Call. Yes. Peace. Yes. Paz, sim. Em inglês, ele tá falando com o Trump, olha aí. War. No. Guerra não. Never, never war. Nunca, nunca a guerra. Assim que el que quiera. Então, quem quiser dialogar, como é que fala, Gladys? Que eles estão aqui na luta pra dizer como fala dialogar em inglês. Dialogar. Dialogar. Encontrará siempre en nosotros gente de palabra. Ó. Gente decente. Se quiserem conversar, encontrarão em nós gente de palavra, gente decente. Ele tentou, agora a Casa Branca acabou de negar, né, que ele faça a transição de governo em 3 anos, hein? Vagabundo, safado, hein? Ao invés de dizer, estou saindo fora agora, meu. Ó, estou me mandando, picando a mula. Não, 3 anos. Ele quer também anistia aos membros do governo. Alô, Lula, seu amigo Trump, né? Seu amigo Lula. Ô, Lula! Seu amiguinho quer anistia. Ele quer anistia aos membros do governo.
ou seja, os vagabundos que dão sustentabilidade a ele, e ele quer uma transição aí de 3 anos para entregar o poder na Venezuela. E quer os Estados Unidos como sócio ainda. Quer nada não, né? Só quer o venha nós. É igual o Lula, né? Não, porque as taxas vão cair, não sei o quê. E o que entregou? O que Luiz Inácio Lula da Silva entregou para os Estados Unidos? Vai soltar o Bolsonaro? Vão fazer um ajeito, pelo menos para passar a anistia? Já que soltar o Bolsonaro vai ficar feio? Vão fazer um ajeito? Vão apoiar? Vamos trazer a anistia? Resolve os problemas. Só para constar, meus queridos. Só para constar. Os tontos do PT parece que até agora não tinham entendido. O Brasil recebia 10%, equiparação, por negociação. Taxa de 10%. Reciprocidade. Vocês os taxam, nós lhes taxamos. 40% é a taxa Moraes. 40% é a taxa política. É a taxa por estar perseguindo o Bolsonaro no caça às bruxas. O gozado que é 4 assuntos, né? Deixa eu tentar lembrar. Bolsonaro, pelo caça às bruxas. Liberdade de expressão, por estar atuando contra a liberdade de expressão. Direitos humanos. E a censura às big techs. Gozado, né? Caça às bruxas Bolsonaro. Direitos humanos. Alexandre de Moraes é violador. Liberdade de expressão, e daí vem junto aqui também com a perseguição às big techs americanas, empresas americanas, que são as redes sociais, né? X, fechou o X, cobrou da Starlink, uma empresa americana, para pagar, mandou a Starlink pagar a dívida do X, que não tem nada a ver, eles não são, embora sejam do mesmo dono, mas não é a mesma empresa, são CNPJs diferentes. Só para constar, minha gente, o Trump brigou com o Ilan, né? Aconteceu um jantar essa semana, os dois estavam juntos lá, com o Cristiano Ronaldo e toda uma galera, né? Parece que, né, a briga já é coisa passada. Tem que estar juntos mesmo contra o inimigo. Juntos contra Moraes. Trump e Ilan. Parabéns aí por reaproximar-se. Então, meus queridos, o que acontece? Lá na Venezuela, o negócio continua pegando fogo, né? Continua pegando fogo. E os caras querem enfrentar os Estados Unidos com flechas de veneno. Treinando as milícias a usar flechas de veneno. Então vergonha na sua cara, seu vagabundo. Você me perdoa também, isso que é um desgraçado esse cara. Isso é o chefe, né? É o ministro, não é isso? Sei lá o nome dessa imundiça. É Diosdado o cabelo, mas o que ele faz lá, né? Isso é uma encrenca, tá? Isso é uma encrenca. Isso é do servente de Satanás, esse daí. Beleza? Ministro fala em treinar militantes com flechas de veneno. Nem sei se dá pra chamar de ministro, né? Nem sei, tá? Presta atenção. 102 é o que você vai comentar agora. 102. Eu não comentei isso daqui. Como eu disse pra você, os assuntos estão bem carregados. Tem hora que eu estou me ausentando de comentar muito assim esses assuntos assim com o tom mais de humor, mais humorado. Embora a gente tenha uma pegada meio de humor, tem muita gente que me acha engraçado, embora eu me ache mal-humorado pra caramba, tá? Olha só, a Alemanha diz que chanceler não vai se desculpar por falas sobre o Brasil. Friedrich Merz diz que ficou feliz em voltar ao seu país. Ô, gente, pelo amor de Deus, tá bem? Eu vou já empurrar aqui, pra minha brincadeirinha aqui. Olha só. Fafá de Belém faz topless em Rio de Belém durante a COP30. Tá explicado o motivo dele querer vazar pro país dele, né? Fafá de Belém fazendo topless lá no Rio, em Belém. Mas, meus queridos, qual o problema de você sentir saudade e não ver os dias, as horas passarem para retornar ao seu país de origem? Tô igual o Maduro, né? Qual o problema do chanceler dizer eu amo esta terra, eu não vi a hora de retornar para o meu país? Perguntei aos jornalistas, vocês querem ficar aqui? Ninguém disse que gostaria de ficar. Todo mundo cansado, trabalhando, né? Ouvindo tanta lorota,
e o chanceler enaltecendo o seu país. É a mesma coisa. Eu nasci no estado de Rondônia, hoje vivo no estado de São Paulo, e cá entre nós, vivo por opção. Eu decidi viver no estado de São Paulo, com todo respeito ao estado de Rondônia, onde vive a minha família, onde estão muitos amigos. É um estado próspero, maravilhoso, mas eu decidi viver em São Paulo. Então hoje, quando eu vou a Rondônia, me dá uma vontade de voltar para São Paulo, entendeu? Mas uma vontade, até porque lá não tem McDonald's, né? Pelo menos no interior não tem McDonald's, mas dá uma saudade de voltar para São Paulo. E se eu, um dia, né, estiver em Rondônia, retornar aqui e comentar no meu programa, ai, como São Paulo é maravilhoso, não vi a hora de retornar para São Paulo, o governador do estado vai ter que se levantar contra mim? Os parlamentares. É a esquerda, meus queridos, com a lacração dos infernos. E aí o Lula dizendo que, criticando o cara, aí o outro chamou o cara de nazista. Meu, que merda é essa, meu? Por que o cara é nazista? Só porque o cara falou que não queria ficar em Belém, queria retornar para Berlim? Apagou o post, né? Foi o Eduardo Paes, ele postou isso e depois apagou, mas o print é eterno. Nunca mais ele vai se livrar desta. Chamou o chanceler americano de nazista. Meu, que povo burro do... O cara falou que ninguém queria ficar lá no Brasil. Como é bom retornar. Como é bom retornar. E cá entre nós, deve ser horrível estar numa COP. O povo de Belém não merece a presença de Lula aí. Alguns merecem, né? Mas, no modo geral, que bom retornar para bem longe de Belém. Essa Belém inundada por gente da mesma laia, da turma de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que o próprio povo de Belém está querendo sair de Belém. O próprio povo de Belém deve estar dizendo: nos devolva a nossa Belém. Queremos nunca mais pisar nesta Belém atual. Porque aquilo deve estar uma chatice do caramba. Tá tudo bem com você, meu amor? Tá em paz aí? Gostando do programa de hoje? Comenta 108. Assim mesmo, 108. Não precisa escrever 108. Comenta 108. É importante. Depois eu olho e eu fico vendo. Esse aqui assistiu o programa todo, porque ele comentou 108 e eu só pedi para comentar 108 no final do programa. Então, o que acontece? Comenta 108. Eu vou mandar um beijão especial para você. Bora lá? Dá para comentar 108 aí? Por favor. Comenta 108 e meus queridos, vocês sabem, eu tenho afirmado isso constantemente. Tudo que eu faço aqui é mantido por você. Lá na Globo, quem paga é o Lula. Não existe conteúdo gratuito. Não existe conteúdo gratuito. De verdade. Se você não me ajudar, eu vou estar pagando para trabalhar. Sim. Entendeu? Sim. O microfone custa caro. Tá? A câmera custa caro. A iluminação custa caro. Então, se não é, ou se não são vocês me ajudando, isso daqui vai pro ralo. Isso daqui vai ladeira abaixo. E eu fico muito feliz, de verdade, gente. Por exemplo, eu acabei de ver que uma pessoa mandou um Pix de R$2. Meu, a pessoa entrou no aplicativo. Ninguém dá dinheiro pra alguém que não gosta. Muito obrigado, você que gosta de mim. Independente do valor que você manda, você me ajuda. Tá bem? A minha querida Cláudia Malafaia. Oi, Claudinha, tudo bem? Ela mandou R$2 aí. Obrigado, minha flor. Deus abençoe. Meu querido José Barbosa Correia mandou 5 aí. Lázaro Donizete da Silva mandou 17,22. Foram essas colaborações?
Ah, teve também o Ângelo. Eu acho que é isso, né? O Islau Coiado. Meu querido Ângelo, muito obrigado. Tá bem? A Mary Bianchi também. Meus queridos, nós estamos ainda bem longe de alcançar a nossa meta diária aqui. Então o que eu peço para você é, por favor, me ajude, tá? A gente vai continuar batendo um papo. Ajude, fortaleça o meu canal. Nós estamos alguns dias sem bater a meta e eu preciso de você. Tá? Eu preciso de você. Me ajuda, por favor. Tá? Esses dias a gente reformou o estúdio. Ainda faltam alguns detalhes. E daqui eu emendei. Né? A gente está fazendo outras coisas aqui, aproveitando tinta que sobrou, aproveitando material que sobrou, lutando aqui, a minha querida Gladys ajudando, decoração, ajudando um monte de coisa aqui. E eu não estou conseguindo fazer a live da tarde. Então, ou seja, quanto menos eu trabalho no YouTube, menos eu recebo do YouTube e menos vocês também me ajudam, né? Eu não vou estar lá sem fazer nada e vocês, toma o Pix aí, gordinho. Não. Então me ajuda, por favor. Eu estou precisando da sua força, da sua moral aqui no nosso canal. Qualquer valor que você mandar será bem-vindo aqui, desde que vim de coração. Aos amigos que mandaram aí via Superchat, muito obrigado. Mas se você puder colaborar via Pix e vai comentando agora 110. Comenta 110. Eu sei que você me ouviu falar do Pix. Comenta 110. Só quem me ouviu falar do Pix, comenta 110. Tá bem? E muito obrigado pela sua moral, pela sua colaboração de sempre aqui no Abordo. Fico feliz em ter você por aqui. Beleza? Continue me ajudando, continue abençoando esse canal e não se esqueça, gente, de se inscrever, ativar as notificações. Por favor, compartilha. Deixa eu ver quantos inscritos nós estamos. 146.224. Eu preciso chegar a 150 que a gente vai fazer uma festa. A gente vai inaugurar esse estúdio completando 150 mil inscritos. Quem tá comigo? Tá faltando menos de 4 mil inscritos. Isso é mole para vocês. Então se inscrevam, ativem as notificações e ajudem o Abordo. A gente precisa de você. Tá bem? Fico feliz, olha só, aqui comentando, né, em vídeos. Ó, gosto do seu jeito de apresentar o seu canal. É o que eu tava sempre dizendo, né? Na internet tem espaço para todo mundo, né? Então, eu acho que tem espaço pro diferente, né? Se você for pegar a maneira que eu faço, é diferente, não é? É diferente. Enquanto uns se inspiram, né, nos outros, uns nos outros, não tenho nada contra, né? Os nossos amigos aí, tem muita gente aí muito mais inteligente do que eu atuando, né? No jornalismo independente. Né? Mas de verdade a gente tem uma pegada um pouco diferente, tá? Eu até nunca quis mudar isso, nunca quis sair da minha essência, tá bem? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, continue me ajudando, minha gente, continue colaborando aqui com o nosso programa, porque senão a chapa não ferve por aqui, a engrenagem não gira. Gordinho, gordinho, sem papo furado, no Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz, notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação, aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco, você já Só quem comentou 110, vou mandar um abraço, tá bem? Antes, quem comentou 108? Tânia Regina, boa noite, querida, bem-vinda. Obrigado, boa noite não, né? Bom dia, obrigado. Sandra Zanardi comentou 108, tá bem? Abraço a Maria Edna, comentou 108. Quem comentou 110? Edson, obrigado. Maria Bianchi comentou 110. Abraço pra minha querida Gladys. Foto maravilhosa, viu, Gladys? Essa foto é linda. Vocês aí com cabelo tudo igual, hein? Usou a mesma tinta, não foi? Parabéns. Visitaram o mesmo cabeleireiro, ou a mesma cabeleireira. A Rosana Alvarenga. Tá linda a foto, tá bem? Comentou 110.
A Gladys Locke nos Estados Unidos comentou 110. Sandrinha, meu amor, beijão pra você, pro maridão, obrigado, comentou 110. Ivani Melo, 110. Lúcia Oliveira, 110. Ailton Cavalcante, grande abraço, meu irmão, Deus abençoe sua vida lá no Recife. Maria Aparecida lá em Rondônia, 110. Cláudia Malafaia, 110. Mauro Cardoso, ML Afiações, 110. Valeu, Mauro, grande abraço, querido. Rosana Alvarenga, 110. Marlene dos Passos, 110. Wolf, 110. Carminha, tá lá no 108 ainda, valeu! Diga também que a minha foto é linda, tá linda com essa bandeira maravilhosa, meu amor. Gordinho sem papo furado, no Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz, notícia de peso direto pra você feliz. Muito bem, meus amores, continuamos juntos por aqui. Muitíssimo obrigado. Gente, colabore, abençoe meu programa, se inscreva e não perca nenhum de nossos conteúdos. Estamos aqui preocupados diariamente em trazer o melhor para você, tá? O melhor para você. Então, muitíssimo obrigado, você confia em mim para se informar. Como eu trago todo santo dia no final do programa o vídeo do Eduardo Bolsonaro dizendo: é o momento, nós estamos numa guerra pela informação. E você que entende que o meu conteúdo é relevante, você que vem aqui se informar, tá bem? Muitíssimo obrigado pela confiança, pela honra. Obrigado, tá bem? É isso aí, se inscreva e ative as notificações.